a estar aqui com a gente, em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, para nós estarmos meditando nessa noite como palavra de Deus, aquilo que Ele queimou, e eu creio, falava aqui na quarta, que nós cremos que Deus sabe verdadeiramente aquilo que nós precisamos ouvir. E o que nós precisamos entender e fazer de fato uma máxima na nossa vida é nós assumirmos que nós precisamos ouvir a Deus, que a direção vem de Deus, que a instrução vem de Deus, que a sabedoria vem de Deus e que sem Deus nós nada somos, sem Deus nós nada podemos. Tem alguém aqui que depende de Deus? Tem aqui que depende de Deus para todas as coisas? Glória a Deus pela sua vida. Mas às vezes nós temos uma dificuldade, uma limitação de nos aproximar de Deus. Tem pessoas que têm receio até mesmo de ter um nível maior de intimidade, de relacionamento com Deus, porque muitos criam ou têm uma expectativa diferente daquilo que Deus de fato está nos proporcionando, né? Às vezes algumas pessoas pensam que Deus é aquele Senhor que está brabo, ranzinza, de dedo esticado para nos apontar, para nos julgar e para nos condenar, mas eu quero te dizer nessa noite que existe no céu um Pai todo-poderoso, um Pai de amor, um Pai de graça, um Pai de bondade, que te espera de braços abertos. Não, eu vou repetir para você entender. Existe um Deus no céu todo-poderoso, que é aquele que criou todas as coisas, que é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, e esse Deus é o seu Pai, é o seu Abba, e Ele te espera de braços abertos. Eu quero falar acerca disso, e o tema dessa noite é esse, de braços abertos. Alguém crê que Deus está de braços abertos, esperando por você, para se relacionar? E eu quero meditar com você, lá em Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11, uma parábola da palavra de Deus muito conhecida, que nós já ouvimos inúmeras vezes, mas que contém verdades importantes para nós, verdades que de fato vão fazer muita diferença na nossa vida. Lucas, capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15 e verso de número 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Aleluia. Tem alguém que já pela fé pode celebrar ao Senhor, festejar a Ele por aquilo que já está acontecendo, por aquilo que nós cremos que Ele já está fazendo. Aleluia. Ele é bom, Ele é fiel, nele nós podemos confiar. Essa parábola, como eu disse, ela é muito conhecida,
mas que mesmo nós já tendo ouvido ela diversas vezes, ela não deixa de trazer para nós novas lições. E eu creio que Deus tem para nós, através da sua palavra, nova lição nessa noite. E novas lições nos levam a um novo nível. Uma nova lição nos leva a um novo nível de entendimento, que vai desencadear em nós um posicionamento. Já foi dito aqui nessa noite acerca de posicionamento, um entendimento que vai gerar um novo posicionamento, que vai nos levar em novas esferas, em novas áreas, lugares em Deus, eu creio. Então ela traz para nós lições importantíssimas. Ela tem aqui como personagem, isso já ficou bem claro, um pai bondoso, generoso, perdoador, alguém que perdoa, alguém que tem graça. E nós encontramos aqui também dois filhos, que a Bíblia faz questão de citar, que um é mais novo e outro é mais velho. Cita que são filhos do mesmo pai, mas que há entre eles diferença de idade. Lembra? É uma parábola, mas uma parábola que nos traz lições. Aqui nós vemos filhos que tinham idades diferentes, mas além disso tinham comportamentos diferentes. Tinham o mesmo pai, mas o comportamento deles era diferente um dos outros. Eles só se igualavam em uma coisa, que ambos não valorizavam a presença do pai que tinham. Eles só se assimilavam quando ambos não se relacionavam com o pai como de fato deveriam. O pai, nós não temos dúvida alguma que é um referencial de Deus para a nossa vida, porque o nosso Deus que é pai, é um pai de bondade, de graça, de misericórdia, é um Deus de favor. E os filhos então nos ensinam muito acerca do nosso relacionamento com Deus, nos ensinam muito da forma como nós não deveríamos nos relacionar com Deus. E eu quero nessa noite, até por uma questão de tempo, me focar um pouquinho no filho mais novo, que foi aquele filho que saiu de casa, é aquele que nós conhecemos como filho pródigo. E esse é alguém que a Bíblia me ensina, porque no verso 12 diz isso, que ele vai pedir para o pai a parte da herança que ele tinha, que lhe era de direito. O verso 12 nos conta isso. Então esse filho, o filho mais novo, eu entendo que é alguém que toma uma decisão errada. Ele faz uma escolha errada. Ele erra no escolher, ele erra na sua atitude. A herança era direito dele, ele era filho, ele tinha direito àquela herança, mas não era o tempo, não era o momento. O seu pai ainda está vivo, e herança só se recebe depois que o pai se vai. Ele tinha direito àquela herança, mas ele não tinha direito de reivindicá-la fora do tempo, fora do momento oportuno de ele tomar posse e receber. E você sabe por que isso é importante? Porque muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós dizemos: Deus, mas o Senhor prometeu, eu tenho direito, e eu quero agora, eu quero já, eu quero nesse momento, eu quero que aconteça. O Senhor falou que eu teria, o Senhor me disse que eu teria, o Senhor usou alguém para confirmar, e eu quero porque quero. Aquele filho queria o que ele tinha de direito, mas fora da hora devida. E por que que nós precisamos entender isso? Porque a partir da decisão errada de tomar posse do que é dele, mas fora do tempo, ele se afasta do pai, ele se afasta da presença do pai, ele se afasta da casa do pai, ele se afasta do convívio com o pai, do convívio com o irmão, da presença do seu pai. Está entendendo por que às vezes lutar tanto por algo fora do tempo talvez seja tolice? Porque talvez são coisas que vão mais nos afastar de Deus do que nos aproximar de fato dele. Sabe, Deus sabe de todas as coisas, amém? Deus conhece todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente e onipresente, Ele é o Todo-Poderoso.
Então, só não aconteceu ainda o que ele não quis, porque na hora que ele quiser, pega essa, meu irmão, não há quem possa impedir. Na hora que Deus disser, a hora é agora, não há quem possa impedir o agir de Deus. E ele sabe a hora certa, ele sabe o momento oportuno das coisas acontecerem. Sabe, quando as coisas, nós apressamos algumas coisas na nossa vida, porque infelizmente nós temos essa... Jesus diz algo tão interessante em Mateus 6, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Por que você está tão ansioso pela promessa? Por que você está tão ansioso para que se cumpra o que Deus prometeu? Para que você está tão ansioso para que Deus me dê aquilo que Ele disse que me daria? Mas Jesus disse assim, que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma. Nada deveria gerar ansiedade no nosso coração. Irmão, eu não sei se você já foi um daqueles assim, que aparece um negócio, você quer às vezes comprar um carro, comprar uma casa, comprar uma bicicleta, comprar um papagaio, seja lá o que for, e aparece aquele negócio que você diz, eu tenho que pegar esse negócio agora, porque se eu não pegar eu perco. Não levanta a mão, mas quem nunca pensou isso? Sabe, quem tem medo de perder algo é porque não está confiando no Deus que serve. Porque se é teu, ninguém pega, ninguém toma, ninguém compra, ninguém possui aquilo que Deus preparou para você. Não, eu tenho que pegar, porque se eu não pegar, o outro toma. O outro só pode tomar aquilo que não pertence a você. Cuidado para não estar tentando querer tomar aquilo que pertence a outro. Às vezes na pressa, se eu não pegar agora eu perco. Se você perder é porque nunca foi para você, porque o Deus que você serve é fiel, é justo, é infalível, é maravilhoso, é poderoso, é incomparável. Alguém pode glorificar, dar um aleluia, dar um glória a Deus, a esse Deus todo poderoso. Confia, crê, descansa, se posiciona assim. Sabe, tem um posicionamento, mas entenda que algumas coisas que vêm antes da hora, porque a gente apressa, porque em Mateus 6 Jesus disse, sabe por quê? Sabe o que vocês fazem ao invés de andar ansioso? Busca a justiça de Deus, busca o reino de Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Não, eu tenho que fazer justiça. Não, eu tenho que andar debaixo da justiça do céu, debaixo da justiça de Deus, debaixo da justiça divina. Eu tenho que atrair o reino. Foi falado aqui, que seja aqui na terra como é aí no céu. Filhos de Deus não tentam empurrar a vontade da terra goela abaixo de Deus. Filhos de Deus não querem que a vontade da terra seja feita no céu, mas filhos de Deus atraem a vontade do céu para a terra, para que ela seja aqui como ela é verdadeiramente lá no céu. Deus tem que ser, não, que a tua vontade seja feita aqui na terra. A vontade de Deus para a tua família é perfeita, a vontade de Deus para a tua vida é perfeita, a vontade de Deus para a nossa igreja é perfeita, para a igreja de Jesus na face da terra é perfeita. Então não é a igreja que diz para Deus como Ele faz, é a igreja que ouve Deus falar aquilo que precisa ser feito. Só que o ansioso não para ouvir, o ansioso quer fazer, o ansioso quer se mover, né? Então o problema é que quando nós nos apressamos, aceleramos, damos o jeitinho brasileiro. Não viva do jeitinho brasileiro, viva da graça do céu, viva do jeitinho de Jesus. Viva do favor de Deus. O problema é quando nós queremos dar o jeitinho e nós aceleramos, nós tomamos posse daquilo que é direito nosso. Sabe, tem pais, o pastor Patrício falou aqui no dia da inauguração, né? Por que é que eu não prometo um carro para o meu filho? Por que eu não dou um carro para o meu filho hoje de 6 anos? Porque ele não vai saber dirigir. Se hoje ele pegar um carro, ele se mata. Sabe, está entendendo porque Deus ainda não entregou algumas promessas na tua mão? Porque não dá para entregar coisas grandes em mão de criança.
Eles se machucam, eles se ferem e ferem os outros que estão ao seu redor. Mas se Deus prometeu, descansa, porque Ele é fiel para cumprir, e no momento oportuno vai se cumprir, eu creio. Mais alguém além de mim crê nisso, que as promessas de Deus no tempo certo, no tempo oportuno vão se cumprir. Por isso não apressa aquilo que te afasta. Não apressa aquilo que te afasta dele. Não apressa aquilo que te afasta dos irmãos, que te afastam da casa, que te afastam da presença. Por quê? Porque longe da presença do Pai, aquilo que antes era constante, agora se torna escasso. Esse menino pede, me dá parte da herança. E lembra, o Pai é bondoso, o Pai é generoso. Sabe, às vezes a gente diz assim, não, eu estou falando para Deus, o que o Senhor quiser permitir que aconteça, eu estou aceitando. Cuidado, nem tudo que Deus permite é o que Ele quer. Não, eu estou nessa vibe. Deus, se o Senhor permitiu é porque é tua vontade. Não, tem muita coisa que Deus está permitindo que não é vontade dEle. Por isso que nós precisamos posicionar e decidir, Deus, eu não quero viver a sua permissão, eu quero viver a sua direção. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. Eu não quero viver a sua permissão, eu quero viver a sua reta, justa e direção. É isso que eu quero viver. Esse pai permitiu que ele pegasse a herança? Sim. Mas esse pai queria o filho longe? É claro que não. Esse pai dá porque ele é bondoso, ele é generoso, e a Bíblia ainda diz que ele divide a herança entre dois. O outro nem pediu e vai receber, está entendendo, irmão? Ele dá porque ele é generoso, ele permite muitas coisas que a gente está ali, ó, não, Senhor, não, é isso, eu quero. Ele diz, então você quer, eu permito. Mas você não me perguntou se era minha vontade, você não me perguntou se era meu tempo, você não perguntou se era nessa hora. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem coisas que ainda não aconteceram porque não estão no tempo certo. Mas eu também estou dizendo que existem algumas coisas que não aconteceram porque Deus nunca quis que acontecesse. E se Ele não quis, acredite, Ele tem o melhor para a tua vida. Se Ele não quis, é porque o que Ele tem é melhor. O que eu preciso só compreender é o que Ele espera de mim. Quem sabe aqui o que esperar de Deus? Ninguém, gente. Quem aqui sabe o que pode esperar de Deus? Quem sabe que pode esperar bênção, graça, favor, misericórdia, justiça de Deus? Agora a minha pergunta é, será que você já descobriu o que Deus espera de você? Será que você sabe o que Ele espera de você? Porque o que eu espero dEle eu sei, irmão, e eu sei o que Ele pode oferecer. Quando a gente sabe quem Ele é, a gente sabe o que Ele faz. Mas a questão é, será que mais do que entender o que Ele espera de mim, eu estou me movendo nisso? Sabe, agora, longe da presença do Pai, esse menino pega a herança, vai gastar, vai ficar sem nada, né? Então aquilo que antes era tão normal, aquilo que antes era tão constante, já pensou na casa do Pai, o pão é constante, não falta, está lá o pão com margarina, não vai faltar. Na casa do Pai tinha o alimento, mas agora onde ele está, o que era constante é escasso, o que antes era normal, agora é raro, agora já não tem mais. Eu acredito que Deus está falando com alguém hoje aqui, que simplificou, que desvalorizou aquilo que é constante. Sabe, querido, nós temos a tendência de não valorizar aquilo que é constante. Quem aqui dá valor para a água? Quem aqui dá valor para a luz? Só quando falta. Quando falta água, se diz, meu Deus, como a gente fica mal sem água. Quando falta luz, se diz, meu Deus, como fica... Aí a gente às vezes come todo dia pão com margarina. Sabe quando a gente vai dar valor? Quando faltar. Porque na constância a gente diz é normal e não valorize. Deus está falando conosco hoje para nós começarmos a valorizar aquilo que é pequeno, mas é constante. A gente deixa se levar por aquilo que é grandioso, por aquilo que faz barulho, por aquilo que faz uma vez de maneira grandiosa. Não, começa a valorizar as coisas pequenas que Deus todo dia está fazendo na tua vida, está provendo no teu lar, está fazendo sobre a tua família. Porque longe da presença, aquilo que é permanente, que era permanente, agora se torna temporário. O que ele tem vai passar, vai acabar.
O que nós estamos vivendo? O ano da provisão. Mas por que é o ano da provisão? Porque nós decidimos e escolhemos honrar a Deus. Não é sobre o celeiro cheio, não, é sobre honrar a Deus. Celeiro cheio é consequência. Celeiro cheio o que vai acontecer, mas nós decidimos honrar a Deus não por causa do celeiro cheio, nós decidimos honrar a Deus por quem Ele é, o Deus que nós podemos confiar, que nós podemos crer, que não nos desampara, que não nos abandona. E agora, o que é que ele está experimentando? Longe da presença, os bens se acabam. A Bíblia diz, e ele perdendo tudo, gastando tudo, vivendo de maneira irresponsável. Aquilo que antes ia permanecer, agora acaba. Aquilo que antes era constante, agora é escasso. Agora, longe da presença do Pai, os bens acabam, os recursos terminam, a alegria se vai. Aquilo que antes todo dia se renovava, agora todo dia vai acabando. Aquilo que todo dia ia aumentando, agora longe da presença, longe do convívio com o Pai, vai acabando. Não tem como manter uma vida espiritual forte, afastado de Deus. Não tem como dizer, não, eu estou fluindo, eu estou voando em Deus, sem um relacionamento íntimo, constante e diário com Deus. Sem estar na mesa, no relacionamento todos os dias, não tem. Então aqui nós vemos que aquilo que antes se renovava, agora está se acabando, agora está diminuindo. Porque na presença do Pai, na casa do Pai, eu acredito que ele provava de generosidade, de bondade, de favor. Olha só, na casa do Pai ele experimenta de generosidade. Mas agora, longe, por causa da escolha errada, da decisão errada, pela escolha de possuir antes da hora aquilo que ele tinha direito, agora longe, aquele que vivia de generosidade, agora passa necessidade. Olha como é mudada a palavra. Antes aquele que provava de generosidade, agora está passando por necessidade. É a situação em que ele está encontrando na terra aonde ele vive. Alguém que vivia de generosidade, agora passa por necessidade. Alguém que antes era abastado, alguém que antes tinha tudo o que precisava, agora passa seus dias como um necessitado. Agora passa seus dias ali sem ter até mesmo o básico. Lembra, Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir. Olhai os pássaros, eles não plantam, mas o Pai os alimenta. Olhai os lírios, não tecem, mas nem Salomão se vestiu como um desses, porque o Pai cuida deles. E será que esse Pai que cuida dos pássaros, que cuida das flores, também não tem cuidado de nós? Por isso ele está dizendo, não andeis ansiosos. Não é sobre necessidade, é sobre saber que temos o Pai, e o Pai é o Pai de generosidade. É um Pai generoso, bondoso. O que ele está vivendo, entenda, não é um castigo, não é o Pai castigando, mas é o resultado das suas escolhas e decisões. Sabe o que você está vivendo hoje? Na família, no casamento, na vida profissional, na vida ministerial, nada mais é do que as consequências das nossas escolhas, porque nossas escolhas vão determinar aquilo que nós vamos viver. Glória a Deus, hoje você fez uma escolha. Perto das 19 horas você escolheu vir a esse lugar para adorar, para cultuar, para celebrar ao Senhor. Por isso eu declarei desde o início que eu creio que o cálice vai transbordar. A decisão, obrigado minha irmã. Só não senta, irmã. Se for sentar, tira. Glória a Deus. Por isso eu declarei que o cálice vai transbordar. Você podia, eu podia ficar aqui no sofá, assistindo TV. Eu podia ficar em casa, olha, está chovendo. Mas eu tenho certeza que lá você não experimentar do que Deus já está fazendo aí no seu coração, daquilo que Ele já está queimando em você, daquilo que Ele já está produzindo no seu entendimento. Deus está falando com alguém, dá um glória a Deus.
Sabe, na presença do Pai, nós vivemos uma vida de benefício, mas longe dele, nós transformamos em desperdício o que antes era benefício. A Bíblia diz que esse homem desperdiçou a sua vida. Quem é que em sã consciência desperdiça algo de valor? Quem é que em sã consciência não zela e não cuida daquilo que tem valor? E só para você entender o que Deus está falando, talvez gente agora, nesse exato momento, pensou aí, mas minha vida não vale tanto assim quanto você acha, pastor. Não, eu não acho, eu tenho certeza. A tua vida vale tudo que o céu tinha de melhor. A tua vida custou tudo o que o céu tinha de melhor. A tua vida é valiosa, ela é importante para Deus, ela tem valor. E aí nós pegamos essa vida de valor e muitas vezes por causa de nossas escolhas, muitas vezes por causa de decisões, nós desperdiçamos. Sabe a segunda lição que eu aprendo com esse filho? Lá no verso 15 diz que veio uma grande fome sobre a terra e esse homem então já havia gastado a herança, já não tinha mais recurso. Sabe o que ele fez? Ele foi se empregar para cuidar de porcos, para ser aquele que cuida de porcos em um chiqueiro. Olha só, faz uma escolha errada, tomar posse daquilo que é dele, mas fora de hora, e tomando posse daquilo que é dele fora de hora, ele se afasta do Pai, se afasta da casa, se afasta da presença. Longe da presença, ele desperdiça o que ele tem de melhor, ele perde os valores, ele perde a alegria, e agora então ele se emprega para poder sobreviver, cuidando de porcos. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Sabe, Deus nunca quis ele naquela terra, nunca foi o plano de Deus ele estar naquele lugar, naquela terra, naquele chiqueiro, nunca foi o plano de Deus, aquilo era consequência das escolhas. Sabe o que eu entendo aqui? E pega isso no teu coração, não arrume ocupação no meio daquilo que Deus nunca quis para você. Não se ocupe na terra que Deus não quer para você. Não arrume ocupação no lugar que Deus não quer para você. Não, mas se eu me ocupar aqui eu vou sobreviver nessa terra. Esse é o perigo, você sobreviver numa terra que Deus não te quer. Esse é o perigo de nós nos mantermos em uma terra aonde Deus nunca quis para nós, em nós nos sustentarmos em um lugar que Deus nunca. Não, se eu conseguir um cargo, uma posição, uma ocupação, eu permaneço. Não, eu não estabeleço minha vida sobre cargo, sobre ocupação ou sobre posição. Mas nós devemos estabelecer a nossa vida sobre direção. Pai, qual é a direção que o Senhor tem? Será que hoje ele acharia alguns Abraão aqui, algum Abraão nesse lugar, que ele pudesse dizer, vai e eu te mostro no caminho para onde você vai? Hoje eu só me movo se Deus me mostrar para onde vou, quanto vou ganhar, que cargo vou ter, qual é a posição, qual é o reconhecimento. Mas era o pai da fé, e Deus dizendo, vai, que no caminho que você está indo eu te mostro para onde você vai. Mas só se move porque tem uma direção. Sabe, nós precisamos de um cargo, nós precisamos de uma ocupação para nos envolver. Não, o que deveria motivar a tua vida é a direção. Eu tenho uma direção do céu, eu tenho uma palavra, e debaixo da palavra nós vamos nos mover. E aí, olha o que ele consegue ali. A Bíblia diz que ele foi mandado cuidar de porcos. Imagina comigo, alguém chegando para ele dizendo assim, olha, alguém que é filho do pai bondoso, alguém que é filho do pai generoso, alguém que é filho do pai de amor, e alguém chegando dizendo assim, rapaz, vai para o chiqueiro cuidar de porcos. Sabe o que aquele rapaz faz? Ele vai. E aí aqui eu entrei em crise, irmãos. Eu entrei em crise porque eu fiquei pensando, meu Deus, olha só, talvez esse filho saiu de casa para não mais ouvir as ordens do pai. Talvez esse filho saiu da presença porque estava dizendo, eu não aguento mais ser mandado, eu não aguento mais ouvir direção, eu não aguento mais ter instrução, vou sair dessa casa porque eu não quero mais obedecer, vou sair desse lugar porque eu não quero mais ouvir o que tem que ser feito. E agora na terra em que ele está, passando pelo que ele está passando, quem dá ordens na vida dele não é o pai, é a terra que passa fome.
Agora ele obedece ordens do mundo. É o mundo dizendo: vai cuidar de porcos, vai cuidar do chiqueiro, vai estar no meio da sujeira. Está entendendo? Escolhas erradas, se apropriar de promessas ou da herança no tempo errado, o afastou da presença. Ao se afastar da presença, ele se torna um escravo no mundo. O mundo começa a dar ordem. Em nome de Jesus, eu quero declarar que hoje você para de ouvir as ordens do mundo. Você não vai mais se mover pela voz do mundo. Há uma voz superior. Aleluia. Alguém pode dar glória a Deus? Há uma voz superior, porque a palavra de Deus diz: Jesus é o bom pastor e ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me ouvem e elas me obedecem. Hoje o bom pastor está falando com você. O bom pastor que deu a vida por você está te chamando de volta para casa. Aleluia, glória a Deus. Sabe, ele para de obedecer às ordens da casa do pai e começa a se sujeitar às ordens do dono do chiqueiro. Às vezes está difícil ouvir as ordens de Deus. Não, irmão. O difícil, duro é ouvir as ordens do dono do chiqueiro. Nós somos filhos e vamos obedecer a voz do Pai. É a voz do Pai. É a voz do Pai que nós vamos nos sujeitar. E aí no verso 16, enquanto ele está na ocupação, na terra da fome, no lugar onde ele não deveria estar, ele vê os porcos comendo. Ele vê os porcos se alimentando de bolotas, de alfarrobeiras. E sabe o que acontece agora? Ele começa a desejar aquela comida. Agora ele tem vontade de comer, de se alimentar daquilo. E por que disso? Porque nós precisamos entender que aquilo com a qual nós nos envolvemos, aquilo com a qual nós nos ocupamos, revela do que nós queremos nos alimentar. Aquilo que nós ocupamos o nosso dia, ocupamos as nossas conversas, ocupamos a nossa agenda, aquilo que nós mais ocupamos, está revelando do que nós queremos nos alimentar. Na terra da fome, ele se ocupa com o chiqueiro, com os porcos, e ele deseja comer aquilo que os porcos estão comendo. Sabe, não fique desejando comer as bolotas do mundo. Não fica olhando para aquilo que o mundo está comendo e desejando. Não. Sabe, talvez é porque sem perceber você se ocupou com isso. Mas Deus está te chamando hoje para se ocupar com o céu, com a vontade de Deus na terra, para se ocupar com o propósito que Ele tem para a tua vida, para se ocupar da palavra dEle, da promessa dEle. E Ele é fiel e Ele vai cumprir. Sabe, não fica desejando as bolotas do mundo, quando você sabe que tem um pai e que na mesa desse pai tem pão todo dia, tem alimento todo dia, tem sustento todo dia. Você pode dar um aleluia, você pode dar um glória a Deus, aleluia. Tem sustento, tem alimento, tem provisão na mesa do pai. Esse homem está alimentando porcos. E sabe por que ele está desejando comer o que porcos estão comendo? Pensa comigo a cena. Ele está alimentando porcos e ele deseja comer o que os porcos estão comendo. Sabe por quê? Só por um detalhe. Porque mesmo sendo alguém que está alimentando, ele mesmo não está sendo alimentado. Que mesmo sendo alguém que está ali, olha, eu sou aquele que dá de comer para os porcos, mas eu mesmo não me alimento. Por isso eu começo a desejar comer aquilo que eles estão. Está entendendo o que Deus está dizendo para alguns aqui hoje? Para um pouquinho de achar que você que se alimenta, que você que alimenta os outros, e me deixe te alimentar. Eu não quero te ver morrendo alimentando alguém.
Deus está dizendo para alguns aqui hoje: ei, olha, vocês se envolveram fazendo tantas coisas. Lembra quando Jesus chega para os discípulos? Olha, vocês estão dando tanto pão de comer por aí, mas eu quero que vocês venham comigo para um lugar secreto, porque vocês precisam se alimentar. Jesus vai hoje te mostrar o caminho do secreto, aonde Ele vai te alimentar. Pare um pouco sua agenda, pare um pouco seu ativismo e deixe Ele cuidar de você. Deixe Ele te alimentar. Aquilo que você vai produzir alimentado vai produzir muito mais efeito. Aquilo que você vai... Irmãos, hoje, essa semana o irmão postou um negócio que eu achei tão sensacional. E ele falava, né, lá dos sapateiros que eram reconhecidos como cristãos. Não sei se era cadeira, né, que fazia cadeira. Como é que sabia que era o cristão que fazia cadeira? Porque ela não era só bonita por cima, ela era forte por baixo. Eles usavam o melhor material, eles tinham a melhor matéria-prima, era o melhor serviço. Está entendendo? Como eu provo como mostrar que sou o melhor cristão? O que você faz? Você é um contador? Seja o melhor contador da cidade, o mais justo, o mais reto, o mais íntegro. Você é uma faxineira? Seja a melhor faxineira da cidade, aquela que faz seu serviço com excelência, aquela que não fica de fofoca, que não fica de murmuração, que abençoa o lar aonde está. Se é médico, seja o melhor médico da cidade. Pastor, mas daí talvez eu envolvido em ser o melhor naquilo que eu estou fazendo, eu não vou ter tempo de pregar. Verdade, você não vai ter tempo de falar, mas a tua vida vai pregar, o teu testemunho vai pregar. As pessoas vão dizer: você é um sapateiro diferente, você é uma faxineira diferente. Tem gente que fala, mas daí não termina o serviço que começou. Fala e não faz direito a limpeza que era para fazer. Fala e não faz a conta direito. E aí você acha que tudo que você falou vai fazer efeito. Mas talvez quando eu estou me envolvendo em ser o melhor naquilo que Deus me chamou para ser, aquela pessoa está olhando e vai dizer: cara, tem alguma coisa diferente em você. Por que você faz teu serviço com tanta excelência? Você vai dizer: primeiro, porque você é bom, eu estou fazendo para você, mas primeiro eu estou fazendo para o meu Deus. Que o maior testemunho seja a vida, que a maior pregação seja o nosso comportamento. Se é da linha de produção, que seja aquele que mais produz, que seja aquele que nunca chega atrasado, que seja aquele que não sai antes da hora, que seja aquele que não falte. Sabe, que o fator para você não pensar em faltar não seja aquele prêmio de vale alimentação, não, seja que você serve em primeiro lugar ao Senhor, é a Ele. Sabe, e Ele está ali agora, desejando se alimentar do que os porcos estão se alimentando. Por quê? Porque Ele mesmo não se alimenta. Porque longe da casa do Pai, longe da presença do Pai não tem alimento. Longe da mesa do Pai. E para quem está longe, para quem não se alimenta, você já experimentou ir para o mercado fazer compra com fome? Se não experimentou, não experimenta. Quando você vai para o mercado com fome, você quer comprar tudo. Depois, quando você chega em casa, você olha aquele monte de bobagem e fala assim: por que eu comprei? Porque você estava com fome. E gente com fome come qualquer porcaria. Gente que não se alimenta e tem fome come qualquer bobagem, mas a igreja do Senhor é alimentada pela sua palavra e não vai ser enganada, não vai aceitar qualquer coisa, não vai comer qualquer bobagem. Eu quero declarar em nome de Jesus, que você não vai se contentar mais com palavras rasas, superficiais. Não, você não vai se contentar mais com history. Não vai dar certo. Você não vai mais se satisfazer com rios, com cortes. Não, você vai querer a palavra de Deus. E nada vai tomar o lugar. Nada. Sabe, não há alimento fora da presença do Pai. E me perdoe, irmão, eu vou falar e coloque amor nas minhas palavras, por favor, no nome de Jesus. Ele está alimentando sem alimentar. E sem alimentar, ele está com fome. Sabe o que vai acontecer? Embora ele pareça o líder, ele vai morrer antes dos porcos. Aquele que está alimentando vai morrer antes daqueles que ele está alimentando. Já imaginou? Os porcos vão sobreviver e ele vai morrer, porque ninguém sobrevive com fome. Ninguém sobrevive sem... Mas eu estou alimentando.
Sabe, às vezes nós queremos liderar sem permitir que nos liderem. Nós queremos aconselhar sem aceitar aconselhamento. Nós queremos exercer autoridade sem se colocar debaixo de autoridade. Lembra daquele centurião que Jesus cura o servo dele? E quando ele vai até Jesus, ele diz: olha, o meu servo está enfermo em casa. Jesus fala: eu vou com você. E ele diz: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas o Senhor diz uma palavra e ele vai ser salvo, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Aquele homem tinha autoridade, porque ele andava debaixo de autoridade. No chiqueiro dos porcos, esse homem pode parecer ter autoridade. Olha, eu sou líder dos porcos, estou exercendo autoridade. Irmão, temos alguns irmãos que conhecem a pastora Zenete Rodrigues. Tem uma mulher que fala de autoridade, por quê? Porque ela anda debaixo de autoridade. Anda, é impossível ouvi-la e continuar andando quer exercer autoridade, se sujeite. Quer liderar, permita ser liderado. Quer aconselhar, permita ser aconselhado. Deus não te quer no chiqueiro. Deus não te quer alimentando porcos. Deus não te quer desejando comer. Alguém pega isso? Deus não quer você desejando comer o que os porcos comem. Mas aqui é bom, aqui eu sou líder. Quer ser líder? Você tem uma casa, você tem uma família, você tem filhos. Não comprometa a tua casa e teus filhos por um chiqueiro de porcos. Não comprometa. Não comprometa. Pastor, está sendo insensível com os porcos. Lembra quando o gadareno encontra Jesus? O que o demônio fala? então me expulsa para aquela manada de porcos. Jesus podia dizer: não, coitado dos porquinhos. Vai, pode ir. E os porcos, está entendendo? Talvez você está cuidando daquilo que vai se precipitar de um abismo. Cuidado, porque muitas vezes cego, você está permitindo que outro cego te guie. Cego, um cego só pode levar outro para o abismo. É queda. Vai estar na beira do precipício, e a tua vida é valiosa, a tua vida é preciosa, e o Senhor está nos despertando. Que uns dias eu vou trazer uma palavra aqui sobre Absalão. Próximas cenas aí dos próximos capítulos. Porque Deus está fazendo muita coisa, irmão. Coisas grandiosas Deus já está fazendo na sua vida, no nosso meio. E você não vai perder por se precipitar. Se alguém tiver que se precipitar, os porcos, não você. Você vai permanecer. Porcos se precipitam, filhos permanecem. Filhos permanecem. Esse homem estava preferindo ser líder, alimentador de porcos no chiqueiro, do que ser filho alimentado na casa do pai. Não, mas eu prefiro ser um filho que está na mesa só alimentando, sendo alimentado por Deus, do que alguém que está alimentando porcos, de alguém que está no lugar onde Deus não queria. Mas no verso 18 nós começamos a ver algo precioso, maravilhoso, porque ele começa a entender o que fez. Porque eu tenho uma notícia: todos nós aqui em algum momento da vida já tomamos escolhas erradas. Todos nós aqui, sem exceção, já fizemos escolhas erradas, já tomamos decisões erradas. Ele diz no verso 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Sabe, ele erra, ele toma decisões erradas, ele se ocupa na terra que ele não deveria ocupar, ele deseja comer aquilo que a terra que ele se ocupou oferece, mas glória a Deus, porque um dia ele entende o que havia feito. Um dia ele reconhece o seu erro, e eu creio que muita coisa vai começar a acontecer hoje na vida de gente que ao ouvir essa palavra já está reconhecendo: eu errei, eu tomei uma atitude errada, talvez foi uma escolha errada, talvez foi uma decisão errada. Sabe, muitas vidas não são transformadas, não é pela falta de perdão. Não falta perdão do céu, não falta perdão de Deus para nós, está entendendo? Não está em falta perdão no céu.
Não está em falta perdão no coração de Deus. Pastor, então por que algumas vidas não estão sendo transformadas se não falta perdão? Porque o que está em falta é o arrependimento. O que está em falta é a gente reconhecer que tomou a decisão errada, é a gente reconhecer que fez a escolha errada, é a gente reconhecer que agiu de maneira errada. Só que a gente está ali tentando, no errado não vai acontecer o certo, não tem como começar errado e terminar certo. Pega isso, irmão. Não ache que aquilo que começou errado vai terminar certo. Não, mas ele é o carpinteiro que endireita o que está... Você está querendo dizer que a gente começa fazendo propositalmente as coisas erradas, esperando que Deus abençoe o errado? Não há bênção naquilo que é errado, não há bênção naquilo que começou de maneira errada. O que nós precisamos então? Nos arrepender. Alguém pode dizer aleluia, glória a Deus aí? Mostrar fruto de arrependimento. Sabe, Deus não quer um povo cheio de argumento. Nós somos o povo de Deus, cheio de argumento. Não, deixa o argumento para os outros. Você é povo de Deus, então dá fruto de arrependimento. Eu me arrependo, Deus, eu me arrependo. Sabe por que nós podemos e devemos fazer isso? 1 João capítulo 1 e 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Mas a pergunta que nós precisamos compreender, a Bíblia não está dizendo assim, olha, se o pecado for leve, Ele perdoa. Se o pecado for pequeno, tem perdão. Se o pecado for tranquilo, Ele purifica. A minha Bíblia, tem alguém que crê na Bíblia ainda aí? Glória a Deus, dá um aleluia, diz um glória a Deus, amém. A minha Bíblia diz que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, não tem a ver com tamanho, não tem a ver com espécie, tem a ver com arrependimento. Eu me arrependo, aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo está te pegando nessa noite, vai te pegar nesses dias, e até aquilo que era imperceptível vai começar a se tornar notório. Você vai começar a se arrepender de coisa que antes não fazia diferença. Às vezes a gente está dentro de um culto, julgando os irmãos, e ainda diz que é para Deus, porque durante muito tempo a frieza nos deixa caminhar assim. Mas no nome de Jesus vai vir um fogo no teu coração, que você não vai suportar mais isso, você não vai aguentar mais, você vai ter que se prostrar e dizer, Senhor, eu me arrependo de julgar, me arrependo de ser preconceituoso, me arrependo, tantas vezes até mesmo de uma religiosidade, porque Ele diz de injustiça, Ele nos purifica de toda injustiça. Sabe, a Bíblia não diz que se confessarmos, aquilo que é leve e pequeno, não. Se confessarmos os nossos pecados, vai haver perdão. E sabe por que isso é importante? Porque é muito difícil a gente abandonar aquilo que a gente não confessa. A gente diz, não, eu vou continuar, eu pulo de fase, eu deixo para trás isso. Não. Aquilo que a gente deixa para trás não fica para trás, a gente carrega junto. Não me lembro mais, lembra sim. E muitas coisas que você faz é lembrando daquilo que você acha que deixou para trás. Quer deixar algo para trás de fato? Confessa diante de Deus, porque aquilo que nós confessamos, nós nos arrependemos. Se precisar, como diz Tiago, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Para abandonar, para deixar para trás. Não relute em confessar e se arrepender daquilo que em Cristo existe perdão. A gente sabe que Ele é fiel para perdoar. Se a gente sabe que Ele é fiel para perdoar, só fica uma pergunta: por que não confessar? Se
Ele perdoa e nós sabemos, se Ele purifica, por que então esconder? O salmista diz: enquanto eu escondia os meus pecados, os meus ossos iam se consumindo, se corroendo. E por último, ele se levanta e toma o caminho de volta para o Pai. Ele decide voltar, verso 20, ele decide voltar. A confissão, o arrependimento. Tem gente que às vezes fala assim: eu queria muito voltar para Deus, eu só não tenho força. Já viu gente que fala assim? Eu queria muito voltar para o Senhor, mas eu não tenho forças. Mas a confissão, o arrependimento vão nos dar forças necessárias para caminhar, vão nos dar força para continuar, para tomar as decisões que nós precisamos. Ele volta para a presença de Deus, para a presença do Pai. Ele volta para casa, ele diz: vou voltar para casa, vou voltar para a presença, vou voltar para o meu Pai. E sabe o que ele encontra quando ele volta? Verso 20 diz que o pai de longe o esperava, esperançoso, cheio de esperança, cheio de compaixão. O pai, quando vê ele, nem espera ele chegar, já sai correndo ao seu encontro. Você pode ter achado que você veio aqui buscar Deus, mas na verdade foi o próprio Deus que te trouxe, é o próprio Deus que estava te esperando, é o próprio Deus que está de braços abertos esperando por você. Ele encontra um pai esperançoso, não rancoroso. O pai não está rancoroso, o pai está esperançoso. O pai recebe cheio de amor, cheio de generosidade, disposto a perdoar, a restaurar, a reposicionar o filho que estava perdido. Sabe o que a gente aprende com tudo isso? Que não existe argumentos para continuar distante do Pai. Não existe argumentos, não tem a ver com o tempo, quanto tempo você frequenta a igreja, tem a ver com quanto tempo você de fato está perto do Pai, na presença dEle, se alimentando dEle. Não tem a ver com quanto tempo você fala dEle, mas tem a ver com quanto tempo você passa ouvindo a Ele, tem a ver com quanto tempo você convive com Ele, na presença. Não tem argumento. Não tem nada que você possa usar para dizer: não, vou me manter longe, vou me manter afastado. Não. E é nessa hora que alguém diz: tem um argumento. Sim, pastor. O irmão mais velho, que quando vê o mais novo voltar, critica. O irmão que se acha mais sábio, mais conhecedor, mais entendido, que olha para o irmão que se arrependeu com um olhar de julgamento. Mas irmão, eu não posso te dizer que o irmão mais velho não está na casa, mas o que eu posso te dizer é que o Pai de graça, amor e generosidade, na hora certa vai tratar com ele, vai cuidar dele, vai aperfeiçoá-lo, vai chamar para uma conversa e dizer: olha, você também é meu filho, o que é meu é teu, mas nós precisamos celebrar o teu irmão que estava perdido e agora foi encontrado. Alguém pode celebrar, alguém pode adorar a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. O Pai é bom, e Ele vai cuidar dele. Verso 22, mas o Pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Olha que lindo está acontecendo. Fez escolhas erradas, se precipitou, tomou posse antes da hora, se afastou, fez morada na terra da fome, ficou desejando comer o que os porcos comiam, mas reconheceu o seu erro. E quando ele reconhece, ele vai dizer: não dá mais para continuar vivendo como eu estou. Sabe, eu não sei o que era o chiqueiro de porcos para você que até aqui te dava alegria. Olha, eu aqui sou... Deus só está te fazendo enxergar que é um chiqueiro de porcos. E Ele não te chamou para conviver com porcos. E eu não estou falando de pessoas quando falo de porcos. Falo de algumas situações inferiores que você mesmo se coloca e acha que está tudo bem. Mas Deus está me usando aqui
mas Deus está fazendo aqui, a Deus está operando nesse lugar, será? A minha Bíblia diz, não dei pérolas. Vai ficar até quando? Vai ficar até quando? Hoje é noite de dizer tchau para o chiqueiro, dizer tchau para os porcos. Deus tem algo novo, Deus tem algo melhor, Deus tem algo superior, em nome de Jesus. Ele veste anel, dá vestes novas, calçado. Sabe do que isso fala? De restauração. Vestes novas, anel e calçados. Vestes novas, né? Olha que lindo isso. Fala de mudança, fala de transformação, fala de santidade. Não, mas eu vim do chiqueiro e agora vai... Não, ele tem vestes novas. E agora eu estava chafurdando no chiqueiro, mas Ele é o Deus que nos tirou do lodo do pecado e nos firmou em uma rocha, firmou os nossos pés na rocha. Efésios 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de vocês viverem, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no novo modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Quando ele veste, quando ele coloca aquelas vestes novas, quando alguém olha e diz, quem é aquele? Alguém diz, é o filho do pai generoso que voltou para casa. Quando o pai olha para ele e fala, esse é meu filho. Quando nós nos revestimos de Cristo, Deus olha e não vê mais desobedientes, não vê mais rebeldes, não vê mais obstinados, vê agora filhos revestidos de Cristo, revestidos em Cristo. Anel fala de autoridade de família. Quando ele coloca aqui, está entendendo? A Bíblia diz, deem a cada um o que é lhe devido. Se temor, temor. Se tributo, tributo. Se honra, honra. Porque Deus é justo. Deus só permite que seja entregue aquilo que é devido. Agora ele está recebendo o que? Autoridade. Ele tem autoridade na casa e na presença, não no chiqueiro. Deus não manda o anel no chiqueiro. O pai não manda a veste no chiqueiro, mas ele recebe agora a autoridade de família. E só para te lembrar, Lucas capítulo 10 e verso 19, Jesus diz, eu lhe dei autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhes causará dano. Está entendendo? Na presença dele, quem te dá autoridade é ele. Se sujeite, volte para casa. Diga, eu prefiro hoje obedecer às ordens de um pai da casa do que um dono de chiqueiro do mundo. Deus às vezes quer usar o teu patrão para te abençoar, mas você fala, eu não obedeço. Deus às vezes quer usar lá o encarregado, mas eu não obedeço. Deus muitas vezes quer usar os líderes, os pastores, mas a gente diz, não, eu me sujeitar. É simplesmente porque eu não creio que é Deus que está fazendo. É simplesmente porque eu é que estou colocando limitação naquilo que Deus, mas eu quero autoridade. Que autoridade? Se sujeite debaixo de autoridade. Ah, mas é difícil, né? Então, que a nossa atitude seja a mesma de Cristo, que mesmo sendo igual a Deus, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, veio, tomou forma de servo, se humilhou, e o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, o qual um dia toda língua confessará que só Ele é Deus. Você pode ficar de pé. E por último, Ele deu sandálias.
Não queira usurpar de uma autoridade de uma casa que você não se sujeita em autoridade. Eu não posso provar da herança dos Ribeiro, porque eu sou Gritz. Não posso. Mas você quer andar debaixo da autoridade, quer exercer autoridade? Eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos ter homens aqui que vão ser respeitados. Homens que vão ter autoridade no reino espiritual, na terra. Homens que quando chegarem em um ambiente, alguém vai dizer: esse homem é sério, esse homem é íntegro, esse homem é de retidão, esse homem tem integridade. E por último, ele dá sandálias. E sabe do que fala sandálias? Fala de liberdade. Tem alguém livre aqui? Tem alguém que não esqueceu que é livre? Tem alguém que se lembra que ainda é livre? Aleluia. Quem é livre, dá um glória a Deus, diz um aleluia aí. Naquela época, somente escravos andavam descalços. Somente escravos andavam com o pé no chão. Mas eu não sei se você lembra, lá no momento do arrependimento, esse filho disse: eu vou voltar para casa, e eu vou ser um servo na casa do meu pai, eu vou ser um escravo. Sabe o que o pai estava dizendo? Nessa casa você não volta como escravo, nessa família você não volta como escravo. Tem vestes, tem anel, tem autoridade e tem sandália, porque você é livre, você foi liberto, aleluia. João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. A gente conhece o verso 32, né? Está no 31 ainda. A gente conhece o 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas é tudo isso que o versículo, é só isso que o versículo diz? Volta no 31. Pode ir na parte B. Se permaneceres na minha palavra. Ele não está dizendo se você conhecer, se você um dia leu, se você um dia estudou, se você um dia decorou um versículo, se você fez não, ele está dizendo: se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vira 32. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Isso, mas aplauda como livre, aplauda como discípulo de Jesus, aplauda como alguém que entendeu a liberdade em Cristo Jesus.